5 índios são suspeitos de terem envolvimento no assassinato de 3 pessoas dentro da reserva Tenhari, ocorrido no dia 16 de dezembro passado. O assunto abriu discussão sobre a lei que protege os indígenas. O professor da Universidade Federal de Rondônia e delegado de polícia explica o que diz a Constituição Brasileira de 1988. Nós temos a questão do índio, que ele é totalmente isolado, aquele índio que ele não tem contato com o ser humano nacional, com a regra geral. Então, nesse caso, ele não tem um aculturamento suficiente para ele entender o caráter ilícito do seu ato. Ele não compreende que o que ele está fazendo seria algo contrário ao ordenamento jurídico. A lei indígena diz que, aos índios e às comunidades indígenas, se estende a proteção das leis do país nos mesmos termos em que se aplicam os demais brasileiros, resguardados os usos, costumes e tradições indígenas, bem como as condições peculiares reconhecidas, podendo ser punido pelo crime cometido. Pode ser que ele não tenha o total discernimento do que ele está dizendo, mas ele tem um relativo grau de discernimento. Então, nesse caso, por ele ter esse relativo grau de discernimento, ele pode vir a ser punido, mas, dependendo do caso concreto, o juiz vai poder fazer 2 situações. Uma, aplicar uma medida educativa. Outra coisa seria uma causa de diminuição de pena. Familiares das vítimas assassinadas dentro da reserva Tenhari pedem justiça. De acordo com o professor Marcos Fagundes, podem até serem indenizadas caso queiram. E o que eu espero é que os culpados sejam julgados e condenados. Que depender de mim, eles vão apodrecer na cadeia. E acreditar que ainda no Brasil tem justiça. E crer também na justiça de Deus, que esses índios vão pagar pelo que eles fizeram. Todo ato que gera um dano, ele deve ser indenizado. Isso aí, inclusive, está na Constituição Federal. Assim como a proteção que é dada ao índio na Constituição Federal, também a proteção aos danos causados, tanto os danos materiais quanto os danos morais, né? Aquele sofrimento, aquela angústia que pode ter gerado com a prática do crime. Quem tem legitimidade para figurar no polo passivo de uma ação seria a FUNAI. Né? Mas aí, no caso, se a FUNAI não tiver bens suficientes, aí poderia se cogitar até da união, aí, né, os bens da união virem, os bens, né, forma de precatório, vir aí ser pagos para indenizar esses danos causados pelos índios. De acordo com o professor e delegado de polícia Marcos Fagundes, se comprovado o envolvimento dos índios no assassinato dos 3 homens, ocorrido no dia 16 de dezembro passado, eles serão penalizados como qualquer cidadão que comete um crime. Então, por isso que nós não poderíamos fazer uma injustiça, buscando dar uma celeridade, buscando dar um resultado naquela investigação ou naquele processo criminal, colocando aí, às vezes, pessoas inocentes na cadeia, né, que seria um dano totalmente irreparável.